Voltamos com o nosso programa e o tema de hoje é pensão por morte. Se você quiser participar com a gente, 3349-1015, pode mandar sua pergunta também pelo WhatsApp no 99347-0532. E eu recebo hoje com muito carinho aqui mais uma vez a Juliane Penteado. Ela é especialista em Direito Previdenciário. Ela é coordenadora do IBDP. O que é IBDP? O IBDP, bom, boa tarde a todos. O IBDP é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Olha só. Ele tem uma atuação em nível nacional, com o objetivo não só de cunho científico, né, mas também de propagação do direito previdenciário, mas ele também tem um aspecto muito social, que é esclarecimento da população, porque ele não tem finalidade lucrativa. Olha só, além do que também ela é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-MS, né? Isso. Então, que prazer te receber aqui para falar desse assunto tão recente para nós. Eu acho que esse ano eu vou te receber bastante né? aqui, né? Se a gente esmiuçar de novo a nossa Previdência Social, a gente vai poder ter bastante assuntos, né? A gente escolheu hoje pensão por morte, essa é até sugestão sua, porque é algo que está muito recente. Ontem saiu na mídia, a gente viu muita gente, né, comentando sobre isso. E aí, primeiro, eu queria assim, que você definisse, né, primeiro para quem está em casa, o que é a pensão por morte, que benefício que é esse. E também esclarecer como todo benefício do INSS só recebe quem contribui, exatamente, né? Exatamente. Bom, a pensão por morte é um benefício em razão do falecimento do segurado. Então, a gente costuma dizer que ele é um benefício indireto, porque quem recebe é um dependente que não necessariamente fez a sua contribuição, porque o benefício ele é pago em razão da contribuição de alguém que morreu, né? Então, indiretamente, acaba sendo o dependente esse beneficiário. Esses dependentes, eles têm dentro de um rol taxativo que a lei estabelece. Então, seria companheiro, companheira, cônjuge, filhos até 21 anos ou inválidos, e vai seguindo uma linha sucessória, vamos dizer assim, hierárquica. A primeira linha seriam esses que têm uma dependência econômica presumida. Então, para essas pessoas, cônjuge, companheiro, companheira, e filhos até 21 anos ou inválidos, eles não precisam comprovar que dependiam economicamente do segurado que faleceu. Eles só precisam comprovar a situação a relação de dependência, no caso, né? E os demais, que são os pais ou os irmãos abaixo, menores de 21 anos ou também inválidos, para esses dependem a comprovação econômica. Então, eles precisam demonstrar que um pai que dependia do filho, né, um irmão que era um irmão mais novo, que dependia do irmão que faleceu, mas eles só vão receber se não tiver ninguém da linha 1, da primeira linha, né? Se não tiver ninguém lá, daí vai para o pai, se não tiver pai, aí vai para o irmão. Então, segue já uma padronização da sociedade, assim, dentro de um costume familiar, né? Normalmente, pai falece primeiro, filho depois, e assim vai indo. Então, ele é um benefício que ele serve para um risco social. A gente tem que lembrar que a Previdência Social, ela veio numa tendência já, dentro do nosso país, numa tendência de um estado do bem-estar social. A gente vem, historicamente, numa modificação mundial, saindo de um estado liberal, em que cada um se vira consigo mesmo, né? E eu costumo citar um exemplo que é da queda da Bolsa de Nova York, em 1929, quando o governo viu nos Estados Unidos a necessidade de implantar um modelo de seguridade que atendesse a população que necessitava, que quando aquilo aconteceu, todo mundo quebrou. Então, vindo nessa tendência, o Brasil seguiu a linha mundial e chegamos no estado do bem-estar social com a Constituição de 88. Lá na Constituição de 88, foram previstos os riscos comuns a uma população mediana. Então, é a morte, né, a invalidez, a idade avançada, a maternidade, a reclusão, o acidente de trabalho. Esses riscos já foram previstos lá na Constituição Federal e, a partir daí, o legislador foi estabelecendo quais os benefícios e os seus requisitos. E a pensão por morte é uma delas, uma vez que quando você tem uma pessoa que provê a sua residência e ele vem a faltar e a gente nunca sabe o dia que vai morrer, né, graças a Deus, então isso é um fato que é incerto, né, a gente nunca sabe quando vai acontecer, é certo, melhor dizendo, porque a morte é certa, mas ela tem uma data incerta.
né? A gente só não sabe quando. Então, a Previdência está aí. Porém, ela precisa ter, esse segurado tem que ser filiado. Tem que ser alguém que exercia uma atividade remunerada e que contribuía para a Previdência Social, né? Então, é importante que as pessoas não associem muito isso como algo assistencial ou algo meramente de ajuda governamental. Não, é uma prerrogativa em razão de uma contrapartida de contribuição. Você falando isso, me vem muita questão de que a impressão que a gente dá hoje, vendo na mídia, tudo que está acontecendo com relação à Previdência Social, que ela seria o grande problema da falta de dinheiro do país, né? Sendo que é aplicado dinheiro e a gente sabe que não é somente a contribuição, né, do trabalhador que mantém a Previdência Social, né, Juliana? Nós temos uma forma tríplice de contributiva. Então, o Estado, ele contribui, ele tem que entrar, né, nesse orçamento, os empregados e as empresas, tá? Além disso, tem as contribuições sociais que a população, em média, eu sempre brincava na faculdade para os meus alunos, que o trabalhador desempregado, ele contribui, às vezes sim, se ele vai jogar na loteria, por exemplo. Então, eu sempre dei esse exemplo. Se ele gosta de fazer uma fezinha lá na Mega Sena, ele vai contribuir para a Previdência. O fato é que esse princípio solidário que se estabeleceu para que a Previdência se mantenha, ela realmente vem sendo defasada. Então, nós não vamos dizer que não há uma preocupação com o futuro. Tem que haver. Realmente, o brasileiro está envelhecendo ficando mais tempo, né? Antigamente, as pessoas não tinham tanta expectativa de vida. Isso é uma coisa boa, porque demonstra que nós estamos evoluindo. Então, a Previdência precisa realmente se adequar. Nós não somos... nós não negamos a necessidade de uma reforma. Precisam adequar algumas situações que elas precisam ser melhor geridas. A gente não sei, acho que não temos tempo para falar de tudo isso agora, numa outra oportunidade a gente pode falar, mas precisa-se realmente fazer uma reforma. O problema que nós identificamos é que, geralmente, os governos, e isso não é de agora, isso não é nem do anterior, e isso vem pelo menos há 15 anos que eu estou nesse meio, eu vejo essa fala. Não há uma preocupação real em melhorar as contribuições, em melhorar o mercado de trabalho para melhorar essa contributividade. O que há é uma retirada de direitos, vamos fechar um pouco a goteira. E isso acaba cometendo injustiça. Um funil, né? Um funil. Afunila demais e acaba que interfere em injustiças, principalmente nos mais pobres, nas pessoas que mais necessitam. E isso é a grande preocupação, porque isso pode girar contra nós. O que eu sempre digo é que quando nós vivemos numa sociedade em que você está bem, eu estou bem, mas o resto da minha vizinhança não está, isso de uma forma ou de outra vai me atingir mais cedo ou mais tarde. Então a gente precisa ser inteligente também, e eu acho que o Brasil vive esse momento decisivo para darmos um passo realmente certeiro para haver a mudança que nós precisamos, no sentido de um estudo previdenciário, não só um estudo econômico. Estudar a Previdência do ponto de vista puramente econômico é um equívoco. Precisa se avaliar as questões sociais e a questão de gestão. Talvez seja esse tenha sendo o maior impasse, né? Exato. Inclusive, essa semana, como a gente escolheu o tema pensão por morte, né? Foi um tema que teve bastante destaque. Por quê? Porque nessa nova reforma da Previdência, o que tem preocupado, né, as pessoas que entendem dessa área que nem vocês? Porque às vezes a gente que está de fora, que é leigo, pra gente, tem muita coisa errada, tem que afunilar mesmo, tem que pressionar mesmo, né? Mas o que vai mudar e que a gente tem que prestar atenção nessa questão da pensão por morte, Juliana? Eu gosto de, até para iniciar essa fala, é importante a gente lembrar de uma coisa. A mídia acaba soltando aquilo que dá notícia, né? Então, geralmente você lança lá, constataram-se fraudes, fulaninho que recebeu indevidamente, aí saem matérias aqui ou acolá. Isso existe? Claro que existe. Isso sempre existiu. E não vai deixar de existir, porque é da natureza humana essa involução, essa necessidade de progresso aí moral, né? Agora, existem já mecanismos para isso. A nossa legislação atual, inclusive isso foi no governo Dilma,
ela já veio uma modificação grande com relação à pensão por morte, no que tange à duração do benefício. Antigamente, cônjuge e companheiro recebiam de forma vitalícia, né, independente da idade. Hoje já existe uma gradação. Então, se o companheiro ou companheira faleceu e a dependente, cônjuge ou a viúva, o viúvo, tinha 22 anos, vai receber, se eu não me engano, por 5 anos apenas, ou algo assim, que eu não me lembro de cabeça. E ela vai evoluindo, até chegar aos 44. Chegou nos 44, faleceu, aí fica vitalício, tá? 43 vai receber só por 20, 30 anos, se eu não me engano. Então, tem já uma progressividade da duração do benefício. E depende de comprovação, de tempo de contribuição, depende de tempo de matrimônio, tempo de companheirismo e tal. Isso já vem numa toada para eliminar um pouco de possibilidade de fraude. Aquela pessoa que começa a namorar alguém já com o pé na cova para poder ficar com a pensão dele, entendeu? Tem casos também que a pessoa fala assim, eu vou colocar você como minha esposa, ou meu marido, para você receber. Então, isso já foi, essas coisas foram sendo sanadas. O problema é que está para ser lançada, pelas informações que a gente tem ouvido do próprio governo, né, com algumas falas, de fazer uma MP do pente fino com relação à pensão por morte. Na mesma linha do que vinha sendo feito, que já foi feito com relação aos benefícios por incapacidade no último ano, 2017, na verdade. Então, o Temer já fez isso, que é o pente fino para os benefícios de incapacidade. Você já deve ter ouvido falar, muita gente teve seus benefícios cortados pela perícia administrativa, foram chamados de volta, fizeram uma nova perícia, que eles tiveram, inclusive, que demandar novamente judicialmente. A pensão por morte vai passar por isso agora, se realmente essa MP passar a valer. Medida provisória são atos que o presidente, né, determina ali. Só que ela tem uma duração de 120 dias. Se ela não virar lei, com aprovação do Congresso, dentro dos trâmites legais, se ela não se transformar em lei, ela perde eficácia. Com a medida anterior do Temer, isso aconteceu por 2 vezes, foram 2 medidas provisórias, até que depois virou lei. Então, nós já temos isso com relação aos benefícios por incapacidade. Que significa o quê? Benefícios que recebem há muito tempo, eles vão ser chamados para fazer uma reavaliação da perícia. Na pensão por morte, o que se argumenta como justificativa para isso são os casos de pessoas que recebem uma pensão por morte em razão de união estável, né? Então, que comprovou através de alguns documentos, ou às vezes até ajuizou, comprovou com testemunhas, e houve uma declaração dessa união estável, e a partir daí o INSS passou a pagar a pensão por morte. Então, eles vão querer que essas pessoas comprovem essa dependência econômica, em alguns casos, e a relação de união estável, né, com maior eficácia. Ou seja, eles vão fazer um pente fino mesmo, vão chamar todo mundo de volta. Essa é a informação, tá? Não há ainda isso, então é importante que as pessoas não se alarmem à toa, porque ainda não foi levado a efeito. Mas é importante a gente saber, Saber, né, que isso pode acontecer, isso pode acontecer sim. Então, o que as pessoas têm que saber? Ficar preparados. Olha, caso eu seja acionado pelo INSS, então eu já vou separar a documentação, né? Eu já vou me preparar para não ser chamado de surpresa, né? É verdade. Agora, assim, na questão da pensão por morte, existe uma diferença de quem trabalhou na área rural, de quem trabalhou na área urbana? Não. Porque eu estava vendo, assim, pensão por morte, estudando, lendo sobre o assunto para a gente poder conversar hoje, né? Pensão por morte urbana, pensão por morte rural. É que, assim, para o rural, a diferença é só na documentação, muitas vezes. Porque como você precisa comprovar que na data do óbito o segurado estava trabalhando. Na pensão urbana, muitas vezes, a pessoa estava trabalhando, mas quando ela morreu, ela estava desempregada, vamos supor. Né? Então, existe uma coisa chamada na legislação previdenciária, que é o período de graça, que são 12 meses. Ou seja, há 12 meses atrás, eu estava trabalhando e fiquei desempregado. E nesse período eu morri.
Aí pode ser que há ainda a possibilidade de pensão por morte pelos dependentes, porque ele estava no período de graça, tá? Então a pessoa tem que se preocupar, às vezes não na data do óbito, porque às vezes na data do óbito realmente ele não estava trabalhando ou não estava contribuindo. Mas se nesse período de 12 meses anteriores, até 12 meses anteriores, existia alguma contribuição ou alguma forma de demonstrar o trabalho. Para o urbano, eu preciso comprovar o pagamento. Para o rural, não o empregado, não aquele que tem carteira de trabalho, e nem é o empresário rural. Eu digo para o segurado especial, que é aquele trabalhador de pequeno porte, pequeno produtor, que tem a sua própria produção e que vive daquilo. Para eles, a legislação flexibiliza a comprovação. Não precisa provar o pagamento, tem que provar a atividade. Com essa reforma não muda nada disso, né? Não, essas regras, na verdade, veja bem, a gente nem sabe o que vai vir dessa reforma, porque aquilo que a gente falava com relação à proposta do Temer não existe mais. Então, talvez o atual governo vá querer usar algumas coisas que tinha na proposta do Temer, e o que a gente já sabe é que eles querem modificar para um regime de capitalização. Que é totalmente diferente do regime que nós temos hoje, que é de repartição simples, onde todos devem contribuir. E aí fica aquele fundo para aquele que precisar vai lá e retira. Então, todo mundo contribui obrigatoriamente em razão de uma atividade remunerada. Então, não somente os trabalhadores têm direito. Aquele que, às vezes, é uma dona de casa, por exemplo, pode se aposentar porque ela também contribuiu, não necessariamente trabalhando formalmente, mas porque pagou a aposentadoria, pagou a contribuição, certo? Num regime de capitalização, só realmente se você efetuar o pagamento e naquela sua conta individualizada. É diferente de uma repartição simples, em que você vai para um fundo mútuo que é administrado e num princípio solidário. Na capitalização, eu pago só para mim. Eu recebo. Sabe, aquele dinheiro, aquele valor fica separado para a finalidade pela qual eu estou exercendo essa contribuição. É tal qual uma previdência privada, né? A nossa preocupação é como que vai ser administrado isso. É isso que eu ia falar agora, porque você já tem uma dificuldade de fazer isso comum, como se fosse uma coisa comum. Agora, diretamente, isso pode causar E outra, tem um detalhe, na capitalização não haveria, em tese, a contribuição da empresa. Entende? Não haveria em tese. A gente não sabe o que o governo quer trazer. Há muita especulação também, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente fala. O que eu costumo explicar é como é um e como é outro, né? No Chile, que é o exemplo que a gente tem, não deu certo, né? Não deu certo, porque primeiro foi imposto, não houve uma regra de transição adequada, não houve um período para as pessoas se adequarem. A nossa cultura, a nossa forma de lidar ainda, a nossa mentalidade brasileira, não é essa de que eu tenho que pagar uma previdência, né? A gente acaba tendo isso como uma imposição, desconta na folha, de outras formas, aí você paga um carnezinho e vai indo. Mas você sabe que tem um mecanismo lá que te sustenta de uma forma ou de outra, mesmo que seja um salário mínimo. Se o governo implantar isso tal qual foi como o Chile, talvez nós vamos cair no mesmo erro, né? Porém, talvez, se o governo fizer um período de transição mais adequado, em que dê tempo para uma geração e outra, nas próximas gerações que estão entrando no mercado agora, passarem a assimilar essa nova modalidade de previdência, pode ser que dê certo, né? Mas isso precisa de uma geração, na minha opinião, aí é Juliane que está falando, se adequar a esse novo modelo. Eu entendo o que você está falando, porque a gente não tem, por exemplo, uma raiz de incentivo, de estudos sobre isso, né? A gente vai saber de previdência social quando a gente é adulto e a gente precisa contribuir, né? De resto, a gente nunca sabe, né? E aí precisa uma cultura diferente, a gente... Uma educação nesse sentido, sabe? Nós não temos uma educação. Para você ter uma ideia, a matéria de direito previdenciário mesmo, eu não tive, eu formei há 20 anos, eu faço 20 anos de formada esse ano. E eu não tive na minha faculdade. E ainda não era uma matéria obrigatória. A gente é uma conquista, inclusive, que o IBDP lutou muito, foi final de ano agora, começo desse ano, em que realmente o Ministério da Educação
homologou e passou a ser uma matéria obrigatória. Então, mesmo no nosso meio jurídico, também há muita desinformação, porque é uma matéria muito específica. É uma questão de educação mesmo, educação financeira, educação de planejamento, educação de vida, previdência é o seu futuro, né? Então nós temos que ter essa preocupação, esse entendimento. Eu tenho feito alguns esclarecimentos com relação a isso, para as pessoas entenderem o que é uma repartição simples, o que é uma capitalização. Porque assim fica mais fácil, inclusive, da gente verificar os caminhos que vão ser tomados na nossa vida, que são terceiros, que não necessitam dessas aposentadorias, pelo contrário, tem aposentadorias bem interessantes, né? Bem acima do teto da Previdência, que é 5.600, e a gente está sendo levado por um número de pessoas que não vive essa realidade. Muitas dessas pessoas, se viveu, esqueceu, mas não vive mais. E a população é que precisa saber o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com o futuro do meu filho, como vai ser o meu irmão, como que vai ser a aposentadoria da minha mãe, né? Como que vai ficar a minha avó, e assim sucessivamente. Por falar nisso, vamos deixar marcado já para o outro mês, para a gente falar de aposentadoria, porque é a confusão lá da idade, mais o tempo de serviço, né? Vamos combinar certinho? Vamos combinar, estou à disposição. Juliane, obrigada, viu, mais uma vez pela atenção, pelo carinho de estar aqui com a gente, esclarecendo quem está em casa, Eu viu? que agradeço a oportunidade. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho Paloma volta com a gente aqui para as notícias de hoje, tá? Sai daí não muda de canal.